Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai vocês? Tudo bem? Tudo jóia? Bom, vamos lá a um novo tópico, tá? No vídeo anterior eu esqueci de alterar isso daqui, ó. Tava módulo 2 com o nome do antigo, tá? Esse é o módulo 2, linguagem de programação. Agora vamos falar do tópico 3, que é sobre lógica de programação e algoritmos, beleza? Gente, muita atenção nesse tópico, muita atenção. Vão ser bastante aulas e aulas mais densas, tá? Porque é um assunto mais denso, não tem como destrinchar muita coisa, a gente vai ter que falar de bastante coisa e é um assunto que só se aprende bem praticando, tá? Então, gostaria assim de falar para vocês pegarem as dicas que eu estou dando, praticar bastante isso, procurar alguns exercícios por fora, tentar. A gente vai passar alguns exercícios, né? A Fernanda até comentou com vocês lá no grupo, né? Vamos passar alguns exercícios, né, para vocês fixarem bem essa parte, que esse raciocínio, esse modo de operar é muito importante, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui então, mas a gente vai começar com um exercício mental. Antes de a gente entrar em definições de novo, de falar do que é cada coisa, vamos fazer uma brincadeira aqui, um teste. Já pega aquele link que eu coloquei lá para vocês, lá em links lá no Discord, beleza? Coloquei um link lá de uma torre de Hanoi, que é esse negócio aqui, tá? Essa torre de Hanoi foi criada por um cara francês lá que foi para o Vietnã. E aí, em Vietnã tem uma cidade que chama Hanoi e lá tinha um templo, né? Não sei se era budista. Eu imagino que seja um templo budista. Tinha é, essas torres assim, né? Com discos de pedra, né? E eles estavam ali, né? Dizem, acho que se tivesse 67 ou 68 discos, se alguém terminasse de resolver esse problema, seria meio que o fim do mundo. Mas de fato, se você colocar numa ponta do papel, demora muito tempo para fazer isso, tá? Mas o que é esse negócio? Esse negócio aqui basicamente é um brinquedo, um puzzle, né? um quebra-cabeça, um desafio, tá? Ele é um problema lógico, é um problema que requer algoritmos para que a gente o resolva, tá? E eu acho ele muito legal porque ele permite a gente falar de vários atributos, né, dos algoritmos e várias formas que a gente pode fazer algoritmo, tá? Então, qual que é o objetivo desse jogo? Ele tem sempre três hastes, né? Ele pode ter um, dois, três ou mais discos, tá? Geralmente a gente começa com três porque é o que tem alguma dificuldade, né? Dois não tem dificuldade alguma, um também não. Então, tipo, a gente começa com três, né? E aí a gente tem que mexer esses discos com uma certa regra, tá? Então a gente tem que transferir tudo do A para o C, né? Da primeira para a terceira, né? Ali a gente tem o desenho da situação inicial e da situação final, tá? Então, ó, a gente tem que mexer um anel por vez e um anel maior nunca pode ficar sobre um de diâmetro menor. Então, ó, se eu colocar, por exemplo, o pequenininho ali no B, eu não posso colocar o médio, né, em cima do B, em cima dele. Eu posso colocar ele só no C, tá? Então, ó, eu nunca posso colocar um menor por cima de um maior, tá? Então, e só pode mexer um por vez, né? Não adianta pegar tudo e colocar lá, senão seria fácil demais, tá bom? Então, ó, peço aí que pausem, né, esse vídeo, pegam aquele link e tentam resolver isso daqui e veem quantos passos vocês conseguem. É legal que aquele site ele já mostra quantos passos é a solução ideal, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês qual é a solução ideal, mas tentam resolver ali da forma, né? Pode dar 11, pode dar 13 passos, mas tentam resolver ali, tá? Primeira vez. E vai brincando, tá? E uma coisa a se observar é que quando a gente vai aumentando um disco, a gente meio que dobra mais um o número de passos que vão ser dados, tá? Então, se esse aqui tem um número x, né, o outro vai ser 2x mais 1, né? Vai ser duas vezes esse valor, né, de passos, né, mais um. Então, sempre vai ficando bem maior. Por isso que 68 é, tipo, não lembro, era trilhões de passos para resolver, tá? Então, enfim, vão tentando e vão aumentando, vão brincando com isso, esse raciocínio, pensando estrategicamente como eu posso resolver mais rápido, que é importante, é uma habilidade, assim, não só para programação, mas para a vida, né? Para qualquer tarefa que a gente vai fazer, a gente consegue uma organização mental, uma forma de proceder melhor. Beleza? Então vamos lá, resolve esse cara aí e a gente já volta.
Voltaram? Espero que vocês tenham ido mesmo, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho um algoritmo para resolver essas torres de Hanoi. Tem gente que fala Hanoi, porque foi um cara francês que fez, mas eu acho que é Hanoi, tá? Mas tanto faz. Estou falando a mesma coisa. Beleza, ó. Então aqui a gente tem aqui, né, representado em desenhinhos, né, o que está acontecendo, e aqui embaixo a gente tem a representação de um algoritmo, tá bom? Repara que aqui eu estou usando essas nomenclaturas, início e fim, e os passos. Depois a gente vai falar mais certinho sobre isso, tá? Então vamos lá. O que faz primeiro ali, né? Então eu vou mover um anel da haste A para a haste C. Qual o único anel que dá para mexer? O do topo. Né? Eu não consigo pegar um do meio e deixar... Não, só tem que pegar o do topo, tá? Então eu peguei o do topo, coloquei na haste C. Depois eu vou pegar outro da haste A e colocar na haste B. Então eu vou pegar ali o segundo anel e colocar na B, que é aquela imagem da primeira da segunda linha ali. Aí fica um em cada. Tá? Depois eu vou pegar o da haste C, que é o menorzinho, e colocar por cima da B. Aí eu vou ficar ali a próxima imagem, a imagem 3, né, que eu tenho B, né, com 2 anéis, e o A ali. Depois eu vou pegar o A, mover da haste A, colocar na haste C. Aí eu vou ter a base ali. Pronto, a base chegou. Geralmente o mais difícil é a base chegar, tá? Então a base chegou na C. Agora tudo que eu tenho que fazer é montar na ordem na C. Então o que eu vou fazer? Vou pegar ali o menor anel da haste B, colocar na A. Depois eu vou pegar o anel médio que está na haste B e colocar na C. E depois o A na C. Pronto. Ali é a imagem 7, resolvido o Hanoi com 3 discos. Né? 3 discos levam 7 passos. Tá? Se eu colocar 4 discos, vão ser 15 passos. E 5 discos vão ser 31 passos. E assim vai aumentando nessa progressão. Tá? O que é importante aqui? Olha a forma que eu formalizei essa resolução. Né? Eu coloquei os passos certos. Se você seguir esses passos, né, com 3 discos de uma torre de Hanoi, você resolve esses 3 discos. Né? O que eu convido vocês a fazerem? Resolvam de 4 discos e criem um algoritmo assim para resolver 4 discos. Tá? Vocês já sabem que 4 discos são 15 passos. É o mínimo possível para resolver. Então eu quero que vocês resolvam com esse mínimo de passos, com 15 passos. Né? Então vão lá e façam um algoritmo, né? Escrevendo início, 1, 2, 3, 4, 5 até 15, e quais são os passos necessários para resolver uma torre de Hanoi com 15. Se quiser fazer com 5 discos também, vai lá. Aí já são 31 passos. Mas é importante vocês criarem esse raciocínio, ver como faz, né? E joga um joguinho lá, vão explorando, tenta chegar aí até o máximo que der, tá bom? Beleza. Vamos lá. Então, a gente poderia também resolver esse de 3, que a gente resolveu em 7, né, com 3 discos, em 11 passos, por exemplo. Né? E é também uma resposta válida. Né? A gente pode até 20, 30, é uma resposta válida. Você resolveu o problema, você levou tudo da haste A para a haste C. Né? Mas é a melhor solução? Não é a melhor solução. Tá? E, cara, isso é muito importante aqui no mundo de programação, porque um algoritmo mais enxuto, mais preciso, digamos assim, né, que resolva no menor número de passos possível, vai nos garantir mais processamento. Né? Por exemplo, algumas coisas assim, você vai mexer com muitos dados, a galera aí que vai para a área de dados vai mexer com assim, milhares de dados aí, input de dados. É muito importante isso. Um algoritmo, às vezes, não tão preciso, vai custar horas de processamento. E a gente não quer isso, a gente não quer desgastar o hardware, a gente não quer gastar mais tempo, a gente quer que tudo seja resolvido da forma mais eficiente possível, mais elegante possível, tá? Então, a melhor solução que a gente fala é a solução mais elegante, é a solução que vai nos custar menos tempo e processamento e tudo mais, tá? Então, é sempre bom essa busca pela solução mais elegante, essa busca pela melhor solução, tá? Então, por isso que essa torre de Hanoi é legal. A gente já sabe qual é a melhor solução e a gente pode buscar ela. Mas vocês pensam aí, existe uma solução melhor que essa que a gente deu? Existe uma solução que resolve todos os tipos de torre de Hanoi, independente do número de discos? Vocês acham que é possível ou acham que não é possível? Respondam aí, agora vamos ver. E sim, existe um algoritmo geral para resolver e ele só tem 4 passos. Ó que massa. Tá, como funciona esse algoritmo? Com esse algoritmo a gente tem que usar um procedimento que a gente chama de repita. Né? A gente vai falar disso depois, tem a ver com a sintaxe desse tipo de algoritmo que a gente está escrevendo aqui, né? E que é comum em várias linguagens de programação, que existe o comando, a palavra reservada repeat. Né?
E aí ela repete uma coisa até que alguma condição seja dada, tá? Então por isso a gente tem esse repita e o até, eu coloquei em negrito ali, para vocês verem que é uma palavra reservada que vai executar essa coisa até que uma condição seja satisfeita, tá? Então vamos lá, qual que é esse algoritmo geral, tá? Então assim, vai ter repita. O que significa isso? Ele vai repetir os próximos passos até que a condição seja dada. Então, ó, qual que é o primeiro passo? Mova o menor anel da sua haste atual, né, a haste A no caso, né, para a próxima no sentido anti-horário, tá? Isso é importante. Isso a gente está imaginando que a Torre de Hanoi seja meio que um triângulo assim, tá? A gente está olhando ela de lado, né? Então a gente vê uma do lado da outra, mas ela seria um triângulo, tá? Então uma estaria numa ponta, outra na outra e outra lá, né? Então a gente imagina assim, né? Então olhando aqui no plano, né, de lado, é como se fosse sempre a da esquerda, né? Então, ó, se eu tô na primeira, né, daqui, né, a da esquerda, né, no caso aqui, né, da esquerda vai ser imediatamente no final, né? Então, tipo, se eu tô na A, né, a da esquerda A, o anti-horário da A é a C, é a última, tá? E a da C é da B é da A é da C. É como aqueles negócios que vai passando na tela e continua do outro lado, sabe? Tipo isso. Então vamos olhar aqui, eu fiz um GIF da resolução, né? Ó, então eu vou pegar, né, o menor anel, lá, eu vou para o anti-horário, então até fiz o sinalzinho para ir para a esquerda e coloco imediatamente no C, tá? E o próximo anel eu coloco no único possível, né? Qualquer único possível, não pode colocar em cima do menor, então eu coloco no meio, tá? E aí, o que vem depois? Eu coloco o menor no sentido anti-horário, então eu coloquei em cima do B. Depois o maior no possível, coloquei no C. Depois eu coloquei o menor no sentido anti-horário, no A, né? E depois no sentido horário de novo, que é no C, tá? Então, ó, repara que ele resolveu. Ele resolve. E pode ter 5, pode ter 7, pode ter 20 discos. Se você seguir esse algoritmo, ele vai resolver, tá? Da melhor forma possível. Repare que aqui deu 7 passos. Até eu dei o well done ali, né? Tipo, parabéns, bem feito, porque deu o mínimo de movimentos, tá? Então, isso aqui seria um algoritmo geral. Então, ele é a nossa solução mais elegante para o problema. É a solução que menos ocupa passos e que resolve qualquer situação. Isso que é uma solução ótima. Ela resolve essa situação independente do número de dados que tem, tá? É importante a gente buscar sempre essa solução ótima, tá? Nem sempre é possível, tá? Isso aqui é mais que o ideal, né? Mas sempre quando for possível, faça, beleza? Então vamos lá, vamos pensar direitinho. Eu sempre movo o menor anel da haste atual para a próxima no sentido anti-horário, ou seja, a da esquerda. Se eu estou no máximo da esquerda possível, ela começa do outro lado, beleza? Então sempre eu vou executar o único movimento possível com o anel que não seja o menor de todos. Então eu não posso colocar, sempre vai sobrar um lugar que eu possa colocar um anel maior, né? Tipo, eu não posso colocar o maior por cima de um menor, então eu vou colocar no único possível. No caso aqui era o B, exatamente nesse passo, ó. Foi na haste B, tá? E até que todos os discos tenham sido transferidos para outra haste. Então, quando todos os discos foram transferidos para a haste C, que é a haste de destino, a gente para o algoritmo e fim, né? Por isso que tem esse início e fim, que é importante também. Ele indica onde começa o algoritmo e aonde ele vai parar, né? Para não... existe um problema que a gente chama de loop eterno na programação, que quando a gente não estipula o fim de um algoritmo, de uma função, ele vai ficar rodando eternamente, vai disparar, né? Se a gente não tem nenhum break, né? Nenhum ponto de quebrada, tá? As linguagens de hoje em dia já fazem o início e fim automaticamente, tá? Mas é importante a gente saber que isso existe, né? E para denotar. E a gente vai ter o fim também das operações, que a gente vai ver depois, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem um algoritmo geral para resolver a Torre de Hanoi. Beleza, então vamos revisar aqui o conceito de algoritmo, tá? Eu peguei aqui a definição do Aurélio, né, do dicionário. Então ele tem duas definições, que uma é da matemática, outra é da informática. E vamos reparar como as duas são entrelaçadas e importantes, tá? Então, ó, a primeira definição, que é matemática, vou falar aqui até com uma leitura bem, com bastante dicção, né? Então é o processo de cálculo ou resolução de um grupo de problemas semelhantes, em que se estipulam, com generalidade e sem restrições, regras formais para a obtenção do resultado ou solução do problema. Tá? É muito parecido com o que a gente está fazendo aqui. E 2, a definição da informática é conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas destinadas à solução de um problema, ou de uma classe de problemas em um número finito de etapas. Isso é importante, né? A gente sempre vai ter um número finito de etapas. Não adianta ter números infinitos porque o algoritmo nunca chega, né, na resolução. Beleza?
A gente já viu lá o que significa algoritmo, né, no nosso módulo 1, mas é legal a gente revisar aqui de uma forma mais formal para a gente ficar com isso na cabeça e assimilar, beleza? Beleza. Formalização de algoritmo. É importante que a gente tenha uma convenção na hora de escrever esse algoritmo, porque senão cada um vai querer colocar uma palavra, né? Tipo assim, em vez de repetir, faz isso até, né? Faça a mesma coisa até. Não, a gente tem que ter uma convenção, né? E essa convenção, ela tem definido um conjunto, opa, tô enrolando aqui. Um conjunto de regras que a gente chama de sintaxe, né, que é a pedra escrita do algoritmo, e também regras semânticas, né, que são regras que vão permitir que a gente interprete. Lembra que eu falei que programar é como escrever um texto para o Enem? Que é você escrever com um conjunto de regras, né, tem a sintaxe, tem a semântica, tem a gramática, e a gente vai escrever da forma que seja convencionada, né, que outras pessoas vão pegar e entender a estrutura desse texto e poder decodificar esse texto. É a mesma coisa, né? O algoritmo aqui, do jeito que a gente está escrevendo, pode ser uma linguagem de programação. E até a gente vai falar disso depois, tá? Então, é um conjunto de regras sintáticas e semânticas, tá? Que vai permitir com que tenha uma certa universalidade nesse algoritmo. A gente não pode escrever como vem. A gente pode até escrever como vem na nossa cabeça. Pra gente, para resolver problemas do dia a dia, né? Ou na nossa cabeça, rápido, para resolver um problema. Mas não formalizado, né? Não, vamos resolver um problema de algoritmo, você tem que escrever da forma que é convencionada, né, com certas regras, beleza? E vamos ver agora como são essas regras. Então, ó, aqui eu tenho dois tipos, né? Eu tenho um tipo que é a regra escrita, né? Que eu tenho, que a gente viu já, né? Que tem o início, o fim, os passos a ser dados e algumas palavras reservadas, né? Que eu coloquei aqui em negrito, que a gente vai falar delas depois. E aqui do outro lado eu coloquei a forma de fluxograma, que é muito utilizada também, que a gente usa símbolos, né, desenhos, para denotar os passos, né? Então, por exemplo, eu tenho ali o círculo, que indica início e fim, eu tenho ali uma espécie de paralelepípedo, que indica o trapézio, né, que indica ali a entrada, né, entrada de dados, né? Eu tenho ali o losango, que indica uma decisão a ser tomada, né? E uma decisão, ela tem duas saídas, né, duas possibilidades, né? E esse outro ali é quando eu tenho alguma exibição de dados e no fim, de novo, eu tenho ali o círculo que indica início ou fim, tá? E aqui eu estou representando o exato mesmo algoritmo na forma escrita, né? Então eu tenho início, né? O que aquele negócio faz? Então está lendo, né? Sempre quando a gente coloca ler ou exibir, a gente tem que colocar entre parênteses os parâmetros, né? O que eu quero que você leia? No caso aqui, A e B, né? E aí 2, a decisão. Então a decisão é um se então, né? Então se A for maior ou igual a B, então eu vou exibir o A, né? Repara aqui que eu tenho um espacinho, esse espaço a gente chama de tabulação. E ele é muito importante na programação. Tem linguagens que basicamente só funcionam com tabulação. Tipo, ela necessita disso para identificar um novo bloco de código, tá? Mas enfim, eu tenho a tabulação para dizer que esse exibir está dentro do bloco do se então, tá? Se eu encostar ele ali, ele não vai reconhecer que está dentro desse bloco. E aí vai dar problema, tá? Então, ó, eu exibir A. E o senão, repara que o senão sim está no mesmo alinhamento do se então, porque o senão, ele é uma parte do se então, né? Se tal condição, então faça tais coisas. Se não, ou seja, se tal condição não existir, né, ou não for assim, você faz outra coisa. Então, o senão também faz parte desse grupo desse bloco de lógica, tá? Então, ó, senão, tabulação de novo, exibir o B. E aí eu tenho ali um fim C, ou seja, fim do bloco C. Né? Então, repara que eu tenho C, né, e eu tenho o fim do C, que é o bloco do C, tá bom? É importante sempre a gente denotar onde acaba a operação, tá bom? Em linguagem de programação, isso vai ser indicado por colchetes, por chaves ou por tabulação mesmo, né? Depende da linguagem, mas sempre é legal a gente denotar onde acaba esse bloco de código, tá? E aí o fim do algoritmo, tá bom? Então esses dois estão fazendo exatamente a mesma coisa. E eles estão escritos em sintaxes semânticas diferentes, em convenções diferentes. Um em fluxograma, o outro em Portugal, que a gente vai saber mais pra frente, tá bom? Vamos lá então. Então, ó, na formalização de algoritmos, a gente tem palavras ou símbolos que a gente vai utilizar. Que é convencionado. É feito para que
se eu escrever um algoritmo aqui e dar para um cara que faz matemática lá na Universidade de Natal, né, do Rio Grande do Norte, ele vai saber entender o algoritmo da mesma forma que eu. Por isso que é importante, é para dar esse padrão, essa universalização, tá? Então, ó, na representação textual a gente tem algumas palavras reservadas, né, que são enquanto, faça, repita até, se, então, e se não, faltou se não. Aí ler, que é o abre e fecha parênteses e coloco o que eu quero que seja lido. Exibir, que eu coloco entre parênteses que eu quero que seja exibido. Espere, né, esperar até que um conjunto de instruções seja feito, até que eu faça outra coisa, né? E o início e fim, né? E o início e fim, o fim eu posso colocar também o fim do faça, o fim do até, o fim do se, né? Do até não. O fim do se, o fim do enquanto, tá? O fim, ele também denota o fim de um bloco de código, tá bom? Então, ó, eu tenho ali, agora do lado direito ali, né, eu tenho o uso do fluxograma, tá bom? Então, quando eu tenho essa parte mais circular, ela indica o fim ou início do processo. O quadrado indica a atividade que precisa ser executada, é o que você quer que faça, tá? O losango indica o ponto de tomada de decisão, que é aquilo que eu falei, é o C e tudo mais que precisa ser verificado, tá bom? A seta vai indicar a direção do fluxo, né, para onde ele está indo, né? Eu posso ir tanto para baixo como para a direita, às vezes até para cima, dependendo da situação, tá? Ali eu indico o documento a ser utilizado no processo, o que vai ser gerado, né? Pode ser, por exemplo, ali no exibir lá atrás, né? A gente tem ali o A e o B, que foi apresentado. Então ele pode ser impresso, ele pode ser exibido, tá? É o documento, é o material que vai ser resultado desse processo, tá bom? Que vão ser utilizados também. Ali aquele Dzinho ali é uma espera, né? Para indicar, por exemplo, quando eu tenho mais de um processo sendo executado ao mesmo tempo. Às vezes eu preciso de um dado para continuar, eu posso dar a espera, né? Espera processar isso aqui antes de continuar lá, senão vai dar ruim. Senão ele vai... Isso acontece muito, viu? Especialmente aí a galera de back-end aí, né? Vai usar bastante isso, né? Porque às vezes você não pode executar um bloco de código sem ele ter tal dado, né? E às vezes ele é assíncrono. Ele não acontece ao mesmo tempo com o que o outro. Então, assim, ele não pode ser executado enquanto não tiver aquele dado, senão você vai quebrar a aplicação toda. Então é importante que ele espere até que tal dado exista, né? E aí isso acontece, né? O famoso await, né? Então a gente tem isso para denotar em fluxograma também, tá? E aí o círculo, que é basicamente quando você não tem espaço na folha, ou você começou numa coluna e vai continuar na outra coluna, né? Você usa o círculo para indicar que ele vai continuar dali, tá? É só para indicar que o fluxo continua aonde o outro círculo vai estar, né? Então eu coloco, por exemplo, no final aqui da coluna aqui e outro vai estar lá, entendeu? E aí vai continuar lá, tá bom? Quando eu vou passar de página, quando eu vou fazer várias colunas de algoritmos, de instruções, beleza? Bom, agora vai ficar para a próxima aula, mas qual é o papel da lógica na programação? Já falar um pouquinho da lógica, né? E a gente vai entrar nesse assunto de lógica de programação, a gente vai entender como funciona esse se então, essas operações lógicas que a gente fala, tá? A gente vai entender como a gente valida, como a gente vai fazer esses losangos aí, né? Que vai validar os dados, né? A gente vai entender tudo isso, tá? Então, nas próximas aulas vamos continuar esse assunto, tá bom? Mas por enquanto é isso aí. Se hidratem aí, bebam uma água, se cuidem bem aí. Um grande abraço e até a próxima aula.